Por que Jesus dormia no meio da tempestade enquanto todos os discípulos estavam empavorosos no meio daquela tempestade, entendendo que iriam morrer? Fique comigo nessa palavra e entenda qual que é a revelação que o Senhor quer trazer para o seu coração. Roda a vinheta. Graça e paz, meus irmãos, meu nome é Kenneth Tomé e nesse vídeo, com muito carinho, eu quero compartilhar com você uma revelação das Escrituras que há algum tempo atrás o Senhor trouxe ao meu coração, tá certo? Antes de mais nada, já se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu like, ativa o sininho e coloca aqui nos comentários qual que é o tipo de palavra que você quer ouvir, qual o tipo de estudo, qual o tipo de conteúdo que você gostaria de receber e, por favor, coloque aqui o que você entendeu desse vídeo, qual que foi a revelação que Deus colocou no seu coração através dessa palavra. No vídeo de hoje nós estamos tratando de algum dos temas que a gente fala aqui dentro do canal. E em específico, nesse primeiro mês de canal eu vou trazer apenas revelações da parte do Senhor ao meu coração para com vocês, os irmãos que estão aqui seguindo o canal. Então, basicamente, hoje nós vamos falar da palavra, vamos compartilhar uma revelação das Escrituras com o seu coração e eu tenho certeza que isso pode fazer toda a diferença. E a base e a estrutura disso é, de fato, trazer aí para o seu coração tranquilidade, trazer insight, trazer, de fato, uma revelação, um fundamento, um princípio espiritual para que a sua vida te vá bem, para que em tudo que você deseja fazer, você também seja feliz, realizado e que tudo dê certo. Tá certo? Eu espero que de fato essa palavra inspire você que é ministro do Evangelho a buscar mais sobre isso, a entender mais sobre o que a gente vai falar aqui hoje e basicamente é de fato as Escrituras. Então, meu querido, ouça aqui essa palavra, fica até o final e coloque o seu comentário aqui para mim. O que ficou mais forte para você, o que de fato você mais gostou daquilo que o Senhor compartilhou com o meu coração. Nós estamos aqui, né, com o nosso maravilhoso cafezinho. Como eu disse aqui nos nossos vídeos, sempre vai ter o nosso café aqui. Vai ser de fato Bíblia com café. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos ao que interessa. O texto que nós vamos discorrer hoje, se você viu a introdução do vídeo, você deve ter entendido que, obviamente, nós vamos falar sobre Jesus acalmando a tempestade em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. A partir do versículo 35, né? É um texto também que se discorre ali em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, mas nós vamos ler aqui uma passagem que de fato é aquilo que desceu para o meu coração. Então eu espero que você entenda. Então pega a sua palavra aí, ou leia aqui comigo na tela do computador, eu vou transitar para vocês aí, tá certo? E a gente vai ter a palavra aí e eu menorzinho aqui compartilhando com vocês o texto. Jesus acalma a tempestade, Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e haviam com ele também outros barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na polpa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não te dá que pereçamos? Ou seja, Mestre, o senhor não percebe que a gente vai morrer? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E ele cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Queridos, o que eu quero compartilhar para o seu coração é algo profundo e algo de fato espiritual. Não é basicamente teológico, né? Não é estruturalmente teológico, é uma inspiração do Espírito Santo. Quando eu li esse texto por várias vezes, ou preguei por várias vezes, mas o que eu quero trazer para o seu coração pode fazer uma grande diferença aí no seu ministério, na sua chamada, na sua vida, no cotidiano diário da vida. Primeiro ponto que é importante a gente ressaltar aqui é que esse fato é uma analogia real dos nossos dias. Todos os dias, quando levantamos, quando saímos de nossas casas, é como se recebêssemos uma ordem do Senhor.
vá trabalhar, vai abençoar vidas, vai trabalhar, vai abençoar seu gestor, vai abençoar quem é seus clientes, enfim, é uma missão. Olha como Jesus disse, vamos para outra margem. Olha o versículo 35. Passemos para outra margem. É uma ordem, é uma palavra de direção, é uma palavra de ordem. E o que tem ficado claro para mim nesses últimos dias, né? Eu já com 31 anos de idade, já na igreja há mais de 15 anos, o que fica claro para mim? A gente só pode se mover no vocacionado, a gente só pode se mover na nossa vida se recebermos uma palavra. Os discípulos estavam num dia tranquilo, de tarde, e simplesmente Jesus disse, passemos para outra margem, passemos para o outro lado. Isso é uma ordem, isso é uma direção, isso é uma palavra. Então, não mova-se, não se movimente se ele não te der uma palavra. Então, receba uma palavra. Após receber essa palavra, movimente-se. Vá em direção à ordem, à palavra, à ordenança que ele deu para o seu coração. E lembre-se, importantíssimo, não vá em papo de profeta. Não que eu tenha algum problema com o ministério profético de maneira nenhuma, mas profeta, querido, ele não está na nossa vida para dar direção. Profeta está nas nossas vidas para confirmar a direção que já recebemos do Senhor. Então não pense que um profeta chegue e diga, muda de cidade, você sai mudando. Não, essa palavra já tem que ter bradado no seu coração. Essa palavra já tem que ter vindo do Espírito Santo para o seu coração. O profeta vem só confirmar aquilo que você já recebeu do Senhor. Amém? Então quando você tem uma palavra, mova-se. E foi isso que os discípulos fez. Baseado na palavra que Jesus deu, eles se moveram. Então, obviamente que é importantíssimo nós entendermos que Jesus aqui sabia o que ia acontecer. Jesus estava dando uma lição. E para quem ficou clara essa lição? Para os discípulos, mas muito mais para a gente que tem as escrituras e o texto para poder avaliar, para poder ler, reler, ler de novo e pedir o Espírito Santo para que revele ao nosso coração o Espírito que está por detrás das linhas. Então o que ficou claro aqui para mim? Os caras entraram no barco obedecendo a ordem do mestre e foram. Lembrando, tinha outros barcos, foi mais gente junto. Porque a ordem, a palavra era de Jesus, era o mestre que estava dando a palavra. Então foram. Quando eles começaram aí, começou uma chuva, começou uma grande tempestade de ventos e ondas que batiam dentro do barco, de modo que o barco estava se enchendo, ou seja, os caras iam afundar. E nós não estamos falando de iate, nós não estamos falando de cruzeiro, nós estamos falando de Titanic, nós estamos falando de um barquinho de madeira que tinha ali, vamos colocar que tinha de 8 a 12 homens ali dentro. Então, observe, eles ficaram empavorosos, eles iam morrer, era um lago, era um mar gigante, vamos dizer assim, era um rio gigante, eles iam morrer, eles iam se afogar, porque a tempestade não ia deixar que esses homens nadassem de maneira tranquila até que chegasse numa margem. Então eles iam falecer, eles iam morrer, eles iam perecer ali. Então entraram em pavoroso. Jesus, em contrapartida, dormia na polpa do barco. Ele simplesmente dormia, gente. A tempestade, o pau quebrando, chuva, água e Jesus dormindo. Agora é importante a gente entender e ressaltar que, olha só para você ver, a Bíblia diz que o vento era forte, as ondas batiam dentro do barco e o barco se enchia de água. Agora, vocês já raciocinou como que Jesus dormia nessa situação? Vocês conseguem imaginar isso? Jesus dormindo nessa situação, mas dormia. Ele, porém, na polpa, dormindo sobre a almofada. Ele, porém, estava na polpa, dormindo sobre a almofada. Tinha um travesseiro lá, meu querido, tinha uma almofada lá. E, inclusive, isso eu não vou falar hoje, isso aqui vai ser a palavra para o próximo vídeo que eu vou trazer para o seu coração. Inclusive, vai ser muito top essa questão do porquê que essa almofada estava na polpa do barco. É outra revelação do Senhor. Mas observe como que nessa situação toda Jesus dormia. Como que isso acontecia? Então o ponto é, a Bíblia deixa muito bem claro numa passagem importantíssima, que eu quero trazer também para o seu coração, que é a passagem que Jesus sobe ao Getsemane para orar. Isso está em Mateus, capítulo 26.
Mateus capítulo 26, versículo de número 36, versículo de número 3. Jesus em Getsemane. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Ou seja, era para esses caras ficarem atentos na oração, cobrindo o seu mestre em oração. E adiantando-se um pouco, prostou-se, ou seja, foi mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim nenhuma hora pudestes vigiar comigo. Ou seja, essa palavra vigiar não é só vigiar. Lembra que o texto sempre fala vigiai e orai? É uma sequência. Então, quando ele diz vigiar, ele está dizendo: ficai atentos, vigiando e orando por mim, porque eu tô mal, eu tô afligido, eu preciso dos meus amigos. E os caras foram dormir. Por que eu dei a desentonação desses 2 textos? Por que eu trouxe Marcos, Jesus dormindo no meio da tempestade, e por que eu trouxe, no momento tranquilo, Jesus indo para o Getsemane orar? Porque quando Jesus foi para o Getsemane, o pau ainda não estava quebrando. A bagaceira ainda não tinha começado. Quando Jesus foi para o Getsemane, ele estava pedindo ao Pai: Pai, se for possível, tira de mim, porque eu sei o que vai acontecer e o trem vai ser feio. Então, é importante você entender o que eu quis trazer na temática. Num ponto, uma tempestade, Jesus dormindo. No outro, Jesus tranquilo, subindo para o monte e orando. É muito simples, querido, a revelação que eu quero trazer para o seu coração. Mas talvez você nunca se atentou a isso, porque foi o Espírito Santo de Deus que trouxe isso para o meu coração. Enquanto a tempestade acontecia, Jesus dormia. Mas por quê? Porque no momento de tranquilidade anterior, ele já tinha orado. Por que Jesus dormia na tempestade? Porque no momento anterior, ele já tinha orado por aquele momento de tempestade. Por que Jesus está orando antes de ser levado para a cruz? Porque ele está sabendo que aquele é um momento tranquilo e ele deve orar antes, para que na hora da guerra ele fique tranquilo com o resultado. A gente que está na presença do Senhor, a gente é como os discípulos. A gente tende no dia a dia a ficar tranquilo, a não orar, a dormir quando tudo está tranquilo. E a gente tende a ficar desesperado, orar, jejuar, vigiar quando a coisa está apertada, quando a tempestade bateu na porta. Então os discípulos, enquanto a tempestade chega, eles se desesperam e querem orar e ficam desesperados porque eles estão vendo que vão morrer. No momento do furacão, eles querem orar. Mas Jesus dorme. Por que Jesus dorme? Porque no momento de tranquilidade, Jesus já tinha orado por aquele momento e Jesus sabia que tudo terminaria bem. Então ele se preparou, Jesus orava antes para enfrentar a dificuldade e a tempestade depois. Getsemane, oração pré-cruz para que ele pudesse enfrentar a cruz, sabendo que tudo te iria bem, mesmo com tudo que ele passaria na cruz do Calvário. Então o que eu quero trazer para o seu coração? Não espere o momento de dificuldade, de tempestade para orar, ore antes. Ore antes, se prepare antes, busque no Senhor antes. E quando a tempestade chegar, você descansa, porque quando você ora antes, você adquire coragem, você adquire fé, você adquire força. E aí sim, enfrenta a tempestade de peito erguido, ao ponto que diz: vento acalma, mar acalma e houve grande bonança. Agora, quando você deixa isso para cima da hora, de fato você vai ficar que nem os discípulos. E nós somos como os discípulos, porque os discípulos, a prova que os discípulos não oravam com ele é que ele chama para orar no momento mais primordial do ministério, que era a cruz. Ele chama os caras para orar, os caras vai e me dorme. Ou seja, se ele fez isso depois de quase 3 anos de ministério, que dirá no começo? Esses caras não oravam junto. Quando Jesus orava, ele dizia: nossa, tá tudo tranquilo, para que eu vou orar agora? Mas Jesus estava orando porque ele sabia que logo na frente ele enfrentaria os fariseus, ele enfrentaria uma tempestade, ele enfrentaria a cruz do Calvário. Ou seja, não espere, querido, que tudo fique mal para que você ore, para que você tenha convivência com o Pai, para que você tenha relacionamento com o Pai. Não, tenha isso antes da tempestade. Antes da cruz, você tem o seu tempo de oração e se prepare. E olha como que ele diz no texto:
Por que vocês é tão tímido? Ou seja, quando você não ora, quando você não se prepara antes, no momento de guerra, você não sabe as armas que você tem. Aí vem a timidez, aí vem o medo. E você não sabe o que de fato você tem nas mãos para contra-atacar aquela tempestade, aquela afronta, aquela dificuldade. Então Jesus diz: vocês ainda não têm fé, falta fé para vocês. Ou seja, quando você ora antes, quando você tem certeza da palavra, você simplesmente sabe as armas que você tem. E sabendo as armas que você tem, não há timidez. Você enfrenta a guerra sabendo que a vitória é garantida. Até porque quem está do seu lado é o Senhor dos Exércitos. Agora, ponto importante, além disso tudo, eles se esqueceram no momento da tempestade, que é falta de fé, que é falta de coragem, eles se esqueceram que quem deu a ordem foi o Senhor dizendo: passemos para o outro lado. Ou seja, se você tem uma palavra, querido, e veio a tempestade e você teme a morte, é porque ainda existe muita timidez. Falta muita fé, falta ter muita fé. Então lembre-se no seu coração, se prepare antes, busque antes, tenha relacionamento antes, e quando o momento da tempestade chegar, você terá coragem, você saberá quem que deu a palavra, você terá certeza no seu espírito, que é a fé no Espírito Santo e no Senhor, que foi Ele que te deu a palavra. Não esquecendo disso, a sua coragem, a sua firmeza, a sua capacidade de acreditar que você vai chegar do outro lado, ela é estabelecida. Então não tem vento, não tem tempestade, não tem mar brabo, não tem, simplesmente tem. Recebi uma palavra e eu não tenho timidez, porque quem me deu essa palavra foi o Senhor, e a palavra foi: passemos para o outro lado, e a gente vai passar, não importa o que aconteça, nem que seja cada um desses homens num pedacinho de pau, mas nós vamos passar. Então guarda essa palavra no seu coração e que ela sirva para te motivar a ter outros conteúdos sobre isso. Esse texto não fala simplesmente de Jesus acalmando a tempestade, que é poderoso, não, esse texto fala de relacionamento. Quando Jesus fala para ele assim: vocês estão tímidos, é porque os caras não sabiam qual que era o nível de relacionamento que eles tinham com o Pai. Por que que às vezes a gente não sabe que Deus está guardando, protegendo, cuidando e garantindo a palavra que Ele deu? Porque a gente não tem certeza qual que é o nível de relacionamento que a gente tem com Ele. A timidez nos domina e aí a ausência de fé. E quando há ausência de fé, meu querido, a gente tem certeza que vamos morrer. Mas Jesus dormia no barco, porque Ele já tinha orado antes e Ele tinha certeza que Ele passaria para o outro lado. Que essa palavra possa mudar seu ministério, que essa palavra possa acrescentar nos seus dias e que essa palavra possa movimentar sua casa, possa movimentar seu casamento, seus filhos, e que essa palavra possa fazer você também ser aí um ministro que ministra uma revelação como essa ao coração dos irmãos ou ao coração do próximo. Que essa palavra também possa te trazer estrutura para que você ore no dia tranquilo, para que no dia da adversidade você não seja tímido, mas sim corajoso e com muita fé naquilo que o Senhor prometeu e te garantiu. Tá certo? Se você tiver gostado dessa palavra, se você tiver entendido direitinho o que eu trouxe aqui para o seu coração, eu queria te pedir, por gentileza, coloca o que mais foi forte ao seu coração aqui nos comentários. E se faz sentido, compartilha com alguém esse canal, compartilha com alguém essa palavra, e que no nome de Jesus você seja uma bênção, que a sua casa seja uma bênção. E mais uma vez eu peço, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, ative o sininho para que esse canal possa chegar ao máximo de pessoa possível, tá certo? Então é isso, pessoal, essa foi a palavra de hoje, foi a revelação para o seu coração de hoje. Que Jesus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Jesus te ama e eu também. Tchau, tchau, fui!